Léo, falamos aqui do sucesso de público do Campeonato Mineiro, porque 12 mil num jogo, 30 mil no outro, para padrão de campeonatos estaduais, a gente tem que comemorar. O que a gente tem a lamentar é que ontem a polícia interceptou torcedores atleticanos que tentavam armar uma emboscada para torcedores do Cruzeiro, queriam jogar em outro estádio, como a gente já explicou aqui. Foram 22 detidos com pedras e paus nessa emboscada que estavam armando para os cruzeirenses, 12 dos 22 menores de idade. Então você tem as imagens aí, a Polícia Mineira agiu e prendeu ontem 22 torcedores do Atlético Mineiro que armavam uma emboscada. E impressiona que 12, mais da metade, eram menores de idade, nesses sujeitos presos ontem pela polícia. Não sei se o Léo tem mais alguma informação sobre esse caso. Caso contrário, a gente pode falar do jogo em si do Atlético. Fala, Léo. Eu só queria comentar sobre torcida, André, o quão revoltante é isso, né? Porque eles optam em preparar uma emboscada para brigar com a torcida do Cruzeiro, quando o Atlético vive dos melhores anos da história dele. Ao invés de ir para o campo para assistir o jogo, para torcer, eles estão mais preocupados em agredir o torcedor do outro time. Eu não considero torcedores. São marginais, são pessoas que deveriam, né, ser muito punidas pela lei. Infelizmente tem menores aí, a nossa lei gera uma dificuldade aí, mas sem dúvida alguma é muito triste, porque o time está bem, é hoje considerado por muita gente, pela maioria, o melhor time do país. Ao invés de ir para o campo assistir o jogo, ver o seu time jogar, fazer festa, voltar para casa feliz, ficar mais preocupado em agredir um cara que ele nunca viu na vida, sendo que todos esses aí, com certeza, tem algum amigo cruzeirense, tem um irmão cruzeirense, um primo cruzeirense, um pai cruzeirense. Então é absurdo, é revoltante que isso volte a acontecer e que isso continue acontecendo. Mas simplesmente o estádio funciona como uma espécie de escritório da baderna. Eles não vão ali ver o jogo, eles vão ali se reunir, fazer a estratégia de guerra e depois sair para executar o seu plano. O estádio ali é um pano de fundo, é um escritório da baderna. O jogo, né? Se duvidar, não sabe nem quanto foi. O acontecimento do dia é emboscada para eles, não é o jogo. Bom, falar daquele que é o acontecimento para a gente, que é o jogo do Galo. Mais uma vitória tranquila do Atlético Mineiro, mais uma goleada, 4-0, a gente roda os gols. Jô abriu o placar para o Atlético Mineiro. Olha, tá meio monótono, né? Ver jogo do Galo, é só goleada, só jogo fácil, não acontece nenhuma surpresa negativa. Olha, essa rotina do Atlético Mineiro tá chata, entre aspas, hein, Léo Figueiredo? Acho que tá chata principalmente para os adversários, viu, André? Porque ontem o Atlético não teve 4 dos seus principais jogadores, né? O Ronaldinho e o Hever na seleção, o Bernard e o Tardelli machucados. E o time atropelou mais uma vez, né? Toda segunda-feira eu chego aqui, aí eu tenho que tentar mudar, né, a palavra, né? Massacre, atropelou, o que o Atlético fez, goleou. O Luan jogou muita bola, hein? Fez 2 belos gols ontem, substituindo o Bernard, mostrando que ele é sim uma alternativa para o Cuca na ausência do Bernard. Quando o Luan foi contratado, evidentemente, né, o Atlético e o treinador, o Cuca, visualizaram o estilo de jogo dele para entrar na equipe e tudo, mas era porque o Bernard estava muito badalado para ser negociado também. E aí o Atlético já pensando nisso, se o Bernard sair, já tem um reserva, o Luan está um pouco abaixo do Bernard, é verdade. O Bernard já mostrou mais, mas o Luan se mostra uma ótima opção. E ontem também foi muito legal a participação do Guilherme, né? O Jô é chovendo molhado, o Jô fez 2 gols. O Jô hoje está jogando muita bola, o Jô evoluiu muito. Eu acho que até o próprio Luiz Felipe Scolari, que nessa última partida contra a Bolívia, tem o jogo contra o Chile aqui no Mineirão, com jogadores que atuam no Brasil, eu vou te ser sincero, o Fred é mais jogador do que o Jô, isso eu não contesto. Mas hoje o que o Jô está jogando, para o Filipão levar o Leandro Damião, o Jô está jogando muito mais do que o Leandro Damião. Então não seria nenhuma loucura convocar o Jô, não. Ele tem jogado muito bem. E o Guilherme, que eu citei, que quando veio para o Atlético, veio com uma marca muito forte, porque era ex-jogador do Cruzeiro, não conseguiu se firmar, agora teve um tempo contundido. Ele é um jogador muito cerebral, né? O Guilherme não encarna muito o espírito que a torcida do Atlético gosta, que é do cara que combate, que briga, que luta, que corre. Ele é muito técnico, mas ele está se descobrindo sendo reserva do Ronaldinho, jogando na posição do Ronaldinho. Ontem ele não fez gol, mas jogou muita bola, deu passes para gol, fez o time do Atlético funcionar
E o Cuca está vivendo um momento espetacular com essa equipe. Porque ontem o Atlético jogou com 3 volantes, com essas ausências. O Josué entrou no meio-campo, mas todo mundo corria, todo mundo marcava, todo mundo chegava. Tudo dá certo para o Atlético. Trabalho do Cuca e também um bom elenco, né? O Léo citava o Fred. Fred teve uma lesão muscular sofrida nesse fim de semana. Oi? Joelho. Muscular. Inicialmente se acreditava que era no joelho. As últimas informações dão conta de que é uma lesão muscular. De toda forma, o departamento médico do Fluminense deve soltar um pronunciamento nessa manhã sobre o tempo em que Fred fica fora dos gramados. Se especula aí 20 dias, então é até possível que isso abra as portas. Certo que ele desfalca o Fluminense quarta-feira contra o Grêmio pela Libertadores. No caso do Jô, possivelmente abre espaço para novos jogadores serem testados. No caso do Jô, reabre as portas, porque ele já jogou 3 vezes pela seleção, acho que, se eu não me engano, com o Dunga, né? Na época do Dunga. Olha, eu falei a mesma coisa que o Léo lá durante a transmissão de Atlético e Arsenal. Ele está jogando para ser convocado, ele está jogando muito bem, moderno, fazendo papel de pivô, se deslocando, a conclusão está perfeita na cabeçada ou por baixo. Está jogando demais o jogo. Na minha opinião, jogou mais até do que o Ronaldinho contra o Arsenal. E é incrível como 2 jogadores que a gente tirou o maior sarro quando o Galo contratou, porque eles tinham a imagem da baderna, a imagem da balada. A última imagem do Jô no Internacional era uma piscina cheia de lata de cerveja e ele dando um furo, não indo embarcar com o Inter para um jogo de Libertadores porque curtiu uma festinha de aniversário além da conta. O Ronaldinho no Flamengo não preciso nem falar. E no Galo, a imagem desses 2 jogadores mudou radicalmente. E o Luan é a mesma coisa. O Luan precisava de um gol para se soltar. Ele fez aquele gol contra o Arsenal também. Hoje já é um outro jogador, muito mais tranquilo. É bom jogador, um pouco abaixo do Bernard, mas também é muito útil para o Atlético. E vocês não acham que vai entrar na pauta da imprensa esportiva? Eu acho que é um assunto para ser abordado mesmo. Que o Atlético Mineiro vai ter a chance de eliminar o São Paulo, que é, possivelmente, um rival já de próxima fase, porque se o Galo confirmar a primeira campanha, é muito provável que ele pegue o time do grupo dele na próxima fase, que entraria como o segundo time, o segundo classificado e o pior segundo. Então é muito possível que seja o segundo do grupo dele. Então o Galo já vai ter a chance de tirar o São Paulo desse caminho. Isso é o ideal. Né? Por exemplo, o Atlético pode pegar... Por essa contabilidade, para pegar os Strongest na segunda fase. Se ele eliminar o São Paulo. Então, esse jogo Atlético-São Paulo e Atlético, na outra quarta no Morumbi, é importante para o Atlético também. Porque o Atlético já vai estar com a classificação geral, o primeiro lugar no geral. Dificilmente ele vai perder, só o Vélez pode tirar. E ele, mantendo essa primeira colocação, tirando o São Paulo, ele vai ficar com um caminho muito mais aberto. E já tira o São Paulo da frente dele. As oitavas tranquilas, a partir apesar da altitude na Paz, enfim, eu acho que o caminho está muito aberto para o Atlético esse ano. Concordo contigo. Vou mostrar a classificação do Campeonato Mineiro para a gente fechar o assunto aqui por hora no Redação Sport TV. Cruzeiro liderando com 25 pontos, o Galo em segundo com 24, Tombense é o terceiro, Vila Nova é o quarto, esta é a zona de classificação para as semifinais, depois vem o América e o Tupi na classificação. Caldense, Nacional, Guarani, Boa Esporte, na zona do rebaixamento, o Araxá e o América de Teófilo Otoni. Léo Figueiredo, grande abraço para você e até a próxima aqui no Redação. Valeu, André, um abraço a todos aí, sempre que precisar, estamos à disposição aí, amigo, um abraço. Valeu, Léo.